dos direitos humanos com a escravidão moderna. A palavra é sua, querida, com 10 minutos, para um lugar mais. Muito obrigada, bom dia. Meu nome é Adriana Lima da Silva, para quem não me conhece. Queria agradecer a presença dos professores que compõem a banca e de todos os alunos e parentes aqui presentes. O meu tema que eu escolhi é a violação dos direitos humanos com a escravidão moderna. Eu escolhi esse tema por ser um tema atual e pouco falado e pouco ouvido pela sociedade, mas que ele existe e que essa violação ela é feita todos os dias. Tudo no Brasil começou com a escravidão histórica, no ano de aproximadamente 1534, que foram as primeiras pessoas foram escravizadas nos solos brasileiros, e isso durou até 1888, quando foi promulgada a Lei 3.353, mais conhecida como a Lei Áurea. Antes disso, foi-se criadas diversas leis e nenhuma delas teve força para acabar com a escravidão, até então a Lei Áurea ser promulgada. A Lei Áurea foi promulgada para acabar com a escravidão, porém ela não acabou como um todo. A escravidão ela continua existindo, porém a palavra trabalho escravo não poderia ser mais usada. E daí usa-se condição análoga à escravidão. Hoje em dia, no trabalho escravo contemporâneo, as pessoas que são escravizadas, elas passam por normalmente elas vivem em vulnerabilidade socioeconômica. Elas têm pouca condição de se manter e são pessoas fáceis de ser levadas para esse tipo de trabalho. Na maioria deles no rural, né? Eles são aliciados por pessoas conhecidas como gatos e levam eles com promessas de bom trabalho, de boa remuneração, e quando eles chegam lá, a situação e a condição é totalmente diversa da prometida. Então, assim, eles só conseguem sair da fazenda ou do lugar onde eles estão, ou fugidos, ou através da fiscalização, e algumas vezes até mortos mesmo, porque eles não conseguem fugir, e os agricultores, para você denunciar, acabam matando aquele trabalhador. No Brasil hoje, os principais meios de escravidão moderna se encontram na pecuária, nas indústrias têxteis e na construção civil. Na pecuária, é muito fácil você conseguir encontrar esse tipo de pessoas no corte de cana, nas carvoarias e no desmate. Ali na Amazônia, na região central, onde é feita extração de madeira, muitos daqueles trabalhadores, eles vivem em condição análoga à escravidão. Esses trabalhadores, eles vivem com o mínimo necessário. Eles não têm condições de se manter. O lugar onde eles moram, onde eles vivem, é ermo, sem uma higiene pessoal, sem dormitório, e eles têm que dormir muito pouco, se alimentar muito mal, mas têm que exercer um serviço de qualidade, porque senão depois eles vão ser cobrados por isso. Para vocês terem um pouco mais noção do que eu estou falando, tem um depoimento aqui muito curtinho, 30 segundos, e ele fala a respeito disso, dessa violação. Ele está com legenda, porque não tem áudio. Não quer passar. No meu computador passou, aqui não quer passar. Mas assim, esse depoimento é de trabalhadores que foram capturados. Quem faz essas gravações normalmente é o pessoal da fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Juntamente com a Polícia Federal, eles vão até esse local e libertam essas pessoas. E antes disso eles fazem essas gravações para poder mostrar realmente para as pessoas que existem. Aqui as fotos para vocês poderem ter noção um pouco do que eu estou falando. O trabalho escravo, ele não existe apenas no campo. Ele tem também a escravidão urbana, que vem crescendo a cada dia, principalmente no ramo têxtil. Em São Paulo hoje, para vocês terem noção, existem mais de 12 mil oficinas clandestinas, e essas oficinas mantêm pessoas que trabalham em horas exaustivas e sem o mínimo necessário também. Normalmente elas têm que costurar uma quantidade enorme de roupa para receber muito pouco, que no final do mês é um quarto do salário mínimo. E elas não conseguem fugir, porque a maioria delas são pessoas tragas de outro país. Então, assim, são bolivianos e eles têm os documentos retidos. E isso também impede um pouco a fuga, e somente pela fiscalização é que eles conseguem sair dessa situação. Assim como na construção civil, a maioria dos trabalhadores, eles vêm do Nordeste, que é onde encontram pessoas com mais vulnerabilidade, e elas são pagas para o centro-sul do país, que é onde ficam as grandes construções, e lá eles também são mantidos nessa condição. Para acabar
hoje no Brasil, 155,3 mil pessoas vivem nessa situação de análoga à escravidão. E dos 200 milhões de brasileiros, 0,078% equivale a esse número. E pela primeira vez na história, o trabalho escravo urbano ficou na frente do trabalho escravo rural, com 38%. E no Brasil, de 1988 até 1995, o governo não reconhecia a existência de trabalho escravo em solo brasileiro. E foi a partir dessa data, de 1995, que passou-se a reconhecer e a criar medidas de prevenção contra esse tipo de aliciamento. E até o ano de 2003, 47 mil pessoas foram resgatadas. Esse foi o último levantamento, o de 2014 e 2015 ainda não foi feito. Para isso, não só no Brasil, como no mundo, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela vem junto com outras organizações efetivar que essas convenções e tratados sejam aplicados contra o trabalho escravo. Todas elas juntas, elas têm o mesmo intuito, que é proibir a existência de condição análoga da escravidão e proibir que as pessoas vivem de forma degradante e desumana. Porque, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a dignidade, né, a pessoa tem que ser respeitada desde o seu nascimento até o fim de sua vida. E isso fere a dignidade da pessoa humana. A partir do momento que a gente fala em escravidão, a gente já pensa em direitos humanos sendo feridos ali. E a nossa Constituição, ela traz também diversos artigos na letra da lei, que também protege o trabalhador e o cidadão. Ele protege contra esse tipo de aliciamento e essa forma de tratamento. Assim como a PEC 438, que ela foi aprovada agora e ela está indo no Congresso Nacional para virar emenda constitucional 81, ela prevê a expropriação de terras de agricultores e na área urbana também, dos industriais. Essas pessoas, elas perdem o direito de propriedade. Essa propriedade é repassada para o governo, que pode usar tanto para assentamento quanto para programas habitacionais. E o Pacto São José da Costa Rica, que é o decreto 678, ele também prevê, né, que é proibido a pessoa manter a pessoa nessas condições análogas à escravidão. E a forma de punição nossa sobre esse assunto encontra-se no Código Penal, no artigo 149 mais precisamente. Ele diz que é proibido manter a pessoa em situação desumana, degradante e análoga à escravidão. Nos seus incisos, né, 1 e 2 e no parágrafo 2º também, assim como o artigo 203 e 207, né, que proíbe o aliciamento. A forma punitiva, hoje no Brasil, para vocês terem ideia, ninguém foi punido até hoje por manter pessoas em condições análogas da escravidão. O que eu achei horrível, porque existe. Vocês viram, 155 mil pessoas é muita gente. E a súmula 711 da STF, ela concorda com o artigo 149 com relação ao crime continuado. Na jurisprudência, eu peguei 3 julgados, né, do ministro Marco Aurélio, do ministro Joaquim Barbosa e da ministra Ellen Grace, e todos eles julgam proibido o recurso sobre a condição análoga da escravidão, eles consideraram que existe e que deveria ser punido. Então, assim, desses 3 julgados, a pessoa que entrou com a ação, ela ganhou, e o ministro Joaquim Barbosa, no final do seu julgado, ele disse que é uma vergonha o Brasil hoje sustentar que tem pessoas que vivem nessa condição, uma vez que foi proibido de uma vez por todas. Com relação a isso, eu queria deixar para vocês um alerta que a escravidão ela existe, ela está aos nossos olhos e a gente tem que punir essas pessoas. A escravidão ela existe, talvez no calçado que eu estou usando, nas roupas que eu vejo e em todos os lugares. Tem pessoas que foram escravizadas para fazer aquele tipo de trabalho. E, por fim, eu queria dizer que quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. E, assim, eu queria finalizar minha monografia, tentar passar um pouco para vocês. E muito obrigada. Posso primeiramente falar para o senhor Normando as suas considerações e termos. Porque,
ideia interessante e também já punir essas pessoas, porque pegar e colocar na cadeia talvez não seja a melhor forma de punição. Como é que está sendo a utilização da lista suja hoje em dia, se ela está sendo realmente aplicada ou não, e quais os fatos e qual a punibilidade do empresário estar contido nessa lista suja? Bom, professor, a lista suja ela foi criada, hoje ela se encontra com 583 nomes de empresas, tanto empresas urbanas quanto rurais. A punição que é aplicada para esses empresários, eles ficam com 2 anos com o nome nessa lista suja, até que possa ele tirar todos os trabalhadores daquela situação, e a punição para ele fica sem o direito de ter todos os benefícios fiscais que os empresários têm, né? Normalmente as empresas de grande porte, elas têm descontos, elas têm vários benefícios do governo, inclusive empréstimos bancários, tudo isso para essas empresas é proibido. Então, nesse período de 2 anos, ela não pode fazer nenhum tipo de solicitação do governo e ela ainda fica suja para a sociedade, porque essa lista é aberta, ela é pública e qualquer um pode ter acesso. Ela está em anexo na monografia. O problema disso aí é que a lista suja uma forma de se punir inteligente, né? Mas acontece o seguinte: você é colocado na lista suja, você simplesmente vai lá, abre uma outra pessoa jurídica, um outro nome e consegue os mesmos créditos, as mesmas coisas, não adianta absolutamente nada. Na verdade, a lista suja tinha que ser não só para a empresa, mas para uma pessoa física, o dono da empresa e seus sócios, né? Eu acredito que essa punição deveria ser um pouco mais severa realmente. Você acha que com a lei da terceirização isso vai aumentar? Com certeza vai aumentar. A lei da terceirização veio justamente para beneficiar o empresariado e maleficar o coitado do empregador, que cada vez mais vai se sentir menos valorizado. Você vai terceirizar alguém da TI, por exemplo. Não vamos colocar nem na questão aí da escravidão, mas vamos colocar uma pessoa da TI, um formado em bacharel em tecnologia de informação, coloca dentro de um órgão jurídico, por exemplo, a pessoa que é concursada pública ganha seus 10, 16, 15 mil reais, e essa pessoa vai ganhar 3 mil reais. Tudo bem que vai ser visto a classificação de que se está pagando ou não as verbas rescisórias dos impostos atinentes ao cargo, mas o dano é específico. Você está trabalhando completamente aquém da outra pessoa que faz o mesmo trabalho e ganha 10 vezes mais, talvez até mais do que você. Isso aí é um absurdo que está sendo colocado, né, por esse governo. Professora Catarina, qual é a sua? Bom, Adriana, antes de tudo, eu quero parabenizar sua mãe, que ela está aqui presente, essa vitória. Realmente, cadê ela? Essa vitória, em primeiro lugar, com certeza, não digo nem que é do pai e da mãe, porque a gente sabe, meu pai que já falou, mas a gente sabe o sacrifício que as mães fazem, principalmente pegar no nosso pé, pegar na nossa mão e não deixar a gente desistir, né? E eu queria parabenizar em segundo lugar você, porque é um trabalho delicado, é um trabalho que mexe muito com os nossos preceitos de vida, né? Tudo aquilo que a gente repensa, que a gente pensa, assim, não só para a sociedade, mas dentro da nossa própria casa, né? Porque a escravidão, ela é um crime que ela está no nosso cotidiano. Muitas vezes ela não recebe esse nome, mas a gente vê em todos os aspectos da sociedade, independente da classe social. É engraçado isso, né? Porque a gente acha às vezes que a escravidão está ligada com o valor de pobreza ou miséria, e muitas vezes nem sempre ela está ligada a esse valor. É claro que é mais fácil se observar, mas nem sempre é o valor econômico que define. Então, eu gostaria claramente de convidar você a seguir adiante com esse estudo. Eu acho que você deve, não é nem pode, deve continuar. É um estudo muito importante para a sociedade. A gente tem matérias e políticas públicas necessárias de implementação quanto a isso. E digo para você que na formatação do seu trabalho, o que falta são alguns aspectos formais, como palavras e keywords, colocar em negrito e maiúsculo. Acho que todo mundo hoje errou isso aqui. Colocar também um discurso menos pessoal.
tudo bem? Várias vezes eu observo você falando, sabemos, observamos, vimos, isso é totalmente pessoal. Não deveria ser utilizado na academia, então para futuros trabalhos você deve corrigir. Também diria para você excluir o item 3.5 e 3.6 e acrescentar em o 3.4. Por quê? Para evitar que seja um capítulo muito extenso, já que você vem mantendo uma ordem no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 3 que deu esse salto de subitens. E os seus parágrafos, que no primeiro capítulo, eles estão recebendo espaços demasiados entre um e outro. A gente vê que você fala, depois tem um parágrafo, depois começa a falar, depois... Então isso assim, é de estilo, pessoalmente. E ainda diria para você o seguinte, essas partes de estilo você vai reformular, que você vai ver aqui o que eu vou te entregar, mas só para não me estender, que eu ainda tenho uma consideração a fazer. Eu acho que vale a pena, nos trabalhos futuros, você observar os historiadores da cultura jurídica brasileira, que são Sérgio Buarque de Holanda, Oliveira Viana, Caio Prado, são pessoas que escreveram sobre o Brasil arcaico, sobre o Brasil tradicional patrimonial. É importante a leitura? É, porque você vai ver que a escravidão no Brasil, ela surge de um problema maior, que não é o trabalho escravo, mas o racismo. O problema do brasileiro não é com o trabalho escravo, mas é com o racismo. E é aí que eu te indico essas leituras nos seus trabalhos futuros, porque a partir disso você vai conseguir delimitar o que é a escravidão do brasileiro. E, na verdade, não é uma questão de trabalho em si, mas uma questão de corpo. Tá bom? Parabéns. Eu queria só traduzir uma parte aí do que a professora falou. Não é só uma questão de como você falou, de racismo, né? Esses livros, para que você estude a história, para poder embasar o seu conhecimento, é muito bom. Não é só, na minha opinião, não é só uma questão de racismo, é uma questão de preconceito generalizado em várias esferas. E onde você também pode agora pegar esse estudo que a professora acabou de falar, para poder complementar o seu estudo futuro, um grande ponto de investigação são nas decisões do Ministério Público do Trabalho. Ali você vai encontrar bastante elementos para poder embasar o trabalho futuro. Tá certo? Tá, parabéns. Eu queria te parabenizar também, querida, né? Só para fechar, achei bastante interessante o seu trabalho, um trabalho realmente, até as imagens que você mostrou, é um trabalho que toca, né? É legal quando a gente consegue usar o PowerPoint, né? A Eliana também fez isso. Usa o PowerPoint também, quando você traz essas imagens, né? É legal o trabalho, né? A imagem mexe com o nosso sentimento, com o nosso sentir, né? Com os nossos sentidos. Então é muito interessante e realmente isso toca a gente, né? Quando você coloca. Então o seu trabalho realmente tem esse aspecto multidisciplinar que o professor Normando abordou, a professora Catarina abordou. E realmente é muito importante, você vê como é importante o nosso trabalho acadêmico e o nosso trabalho futuro de escrever, né? Aqui nós temos um professor Normando que escreve bastante também, esse ano deve publicar livro, então é importante porque essa contribuição, alguém vai ler o que você escreveu, a professora Catarina também, né? Eu também gosto muito de escrever e a gente tem que ter esse olhar, a gente não escreve não é para a gente, claro que isso traz um prazer individual, mas a gente escreve para orientar e mudar às vezes a ideia de quem vai ler o nosso trabalho. Então é muito importante. Eu ressalto a você depois, né, se você quiser, depois em outra seara, talvez na pós-graduação, trabalhar com esse mesmo tema. Nós temos um projeto de lei que já foi aprovado nas 2 casas. É um projeto de lei que vai trabalhar só com o tráfico de pessoas e um dos dogmas específicos da lei no tráfico de seres humanos, tráfico de pessoas, é o trabalho escravo, né? Então, aquele crime sem muita importância no Código Penal, porque sem muita importância, porque você mesmo disse que nós caímos numa cifra oculta, né? Não tem registro, até porque a gente lida com empresário, é difícil ter essa cifra. Essas cifras ocultas, elas agora passam a ser um crime que está previsto na Convenção de Palermo, no crime transnacional organizado e no tráfico de pessoas, também no trabalho escravo. Se a lei for sancionada pela presidenta Dilma sem vetos, é possível até que seja
se viesse inverso, como crime de honra. O tráfico de pessoas por esse fim. É isso que eu tenho batido nessa tecla. Eu gosto muito de ler, vou seguir as indicações da professora, escrever também. O meu objetivo de vida é escrever um livro, né? E assim, eu acredito que, pegando os conselhos de vocês, né, eu consigo alcançar esse meu objetivo. E muito obrigada. Parabéns, viu?